Graça e paz. Que coisa boa podermos dizer que o Senhor, Ele é entronizado e dizer que o Senhor é engrandecido. A nossa visão sobre Ele está ficando cada vez mais ampla. E quando nos reunimos nesse lugar é para isso também, para que a nossa visão sobre Ele continue ampliando. E nesse momento de cânticos, né? Como o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Você que chegou depois, seja muito bem-vindo. Você que nos visita, Deus nos abençoe. Hoje a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens na primeira carta de João. E já peço que você possa abrir sua Bíblia no capítulo 2. Nós leremos hoje a partir do versículo 28. Enquanto você abre sua Bíblia, quero só comunicar que nós temos o nosso boletim já está pronto. Você pode pegar lá embaixo com as informações das nossas atividades do mês de outubro. Tudo que nós teremos durante o mês de outubro, vocês podem pegar o boletim e ficar a par. Atividades com adolescentes, jovens, homens. Então está tudo aqui no boletim. A gente está falando sobre cristianismo coerente. Essa é a nossa proposta em 5 mensagens, essa é a terceira. Falamos do cristianismo coerente no nosso primeiro momento, sobre o seu resplandecer. Nós falamos na mensagem passada, domingo passado, sobre a sua aprovação, um cristão, as suas aprovações, mediante as perguntas que o Senhor faz. E hoje a gente vai falar sobre identidade. Essa coerência, ela tem uma identidade exigida, né? Quem nós somos de fato. E convido você, a partir do versículo 28 do capítulo 2, nós leremos aqui um texto relativamente longo. Peço que você me acompanhe em atenção, os textos que podem se destacar, frases em destaque. Você em oração, a gente já vai fazer a leitura desse texto. 1 de João 2, a partir do verso 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia, está tudo certo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Todo aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora,
Aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, mas de forma coerente, nem de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. E se, pois, o nosso coração vier a nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedirmos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós, em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão não falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Deus nos abençoe. Não é comum nas Escrituras, aliás, é estranho às Escrituras, a ideia da paternidade universal de Deus. Repito, não é comum na Bíblia, é estranho à Bíblia a ideia de que Deus é pai de todo mundo. A Bíblia nunca falou isso. A identidade que eu proponho hoje, e a gente pensar juntos, e nós buscarmos do Senhor o entendimento através da sua palavra, é a identidade na filiação que nós temos em relação a Deus. A possibilidade da Bíblia falar de que todas as pessoas são filhos de Deus é apenas no aspecto muito raso, muito superficial, de ser criatura, mas não filho. É estranho, repito, a Bíblia, a ideia de que a paternidade universal de Deus é uma realidade. Não, Deus não é pai de todo mundo, assim como nem todo mundo tem Deus por pai. E esse texto, João deixa isso muito claro. Filhos do diabo, ele repete. Filhos de Deus são manifestos. Filhos de Deus e filhos do diabo são manifestos. Ou seja, existem duas filiações e dois grupos. A ideia de que todo mundo é filho de Deus, isso não é bíblica. Isso é romântica e talvez uma ideia boa para o nosso ego. Mas isso é estranho à Bíblia. E Pedro não está dizendo algo novo. João capítulo 8, o que ele mesmo registrou, é Jesus falando aos judeus. João capítulo 8, Jesus chama judeus, verso 44 de João 8, de filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo porque vocês fazem a vontade do diabo. E quem está falando isso é o próprio Jesus. Lembra da parábola do joio e do trigo? A parábola que Jesus mesmo conta em Mateus 13. Aonde crescerão os dois juntos, filhos do Senhor e filhos do diabo. O trigo, filho de Deus, o joio, filho do diabo. E vão crescer juntos. Quem diz isso é o Senhor. Aí os anjos dizem, podemos fazer a separação agora? E o Senhor diz, não, só quando eu vier. Porque vocês não sabem distinguir, só eu sei. Na minha vinda, eu separarei o joio do trigo. Porque se vocês forem fazer isso agora, vocês arrancarão o joio, e na verdade era um trigo. Porque vocês não saberão distinguir, porque eles são muito parecidos. Filho do capeta e filho de Deus é muito parecido. Então vocês não vão saber. Então na verdade, o Senhor Jesus faz essa distinção. Não é o mesmo grupo, não existe essa ideia de paternidade universal.
E há um episódio curioso em Atos capítulo 13, verso 10, quando Paulo chama um tal de Bar Jesus de filho do diabo. E sabe o que significa Bar Jesus? Filho de Jesus. Bar é uma expressão filho. Bartimeu, filho de Timeu. Então, Bar Jesus é filho de Jesus. E esse Bar Jesus, o filho de Jesus, era um mágico. Alguns chamavam ele de Elimas ou Elimas. E Paulo, pregando o evangelho para o procônsul Sérgio, esse Bar Jesus ficava atrapalhando o processo. E aí Paulo chama de filho do diabo. Então, na verdade, o filho de Jesus, por nome, recebeu o título filho do diabo na autoridade espiritual de Paulo. Ou seja, então não adianta muito eu ser batizado em alguma igreja, eu ter algum nome no meu berço, e eu ser filho de Deus por origem familiar. Porque o cara que se chamava filho de Jesus, ele era o filho do diabo. Então, porque o filho de Deus, ele não tem o seu nascimento em qualquer religião, igreja ou estrutura familiar. E esse é o primeiro aspecto. João trabalha aqui a filiação de Deus, e eu convido você a gente refletir no primeiro ponto, que é o seu nascimento. Aqui no versículo 29 do capítulo 2, o texto que nós lemos, João vai falar sobre o nascimento, aquele que é nascido dele, final do verso 29. E no capítulo 3, verso 9, João também vai falar sobre aquele que é nascido de Deus. Ou seja, filho de Deus tem nascimento, filho de Deus tem origem. E o nascimento do filho de Deus não se dá naturalmente, não é um nascimento natural. Então, falei aqui e repito, um dos grandes problemas que nós temos hoje são filhos de crente, entender que eles precisam se tornar filhos de Deus. Porque filho de crente não é filho de Deus, é filho de crente. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. E esse nascimento novo é a mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer novamente, é um nascimento sobrenatural e não natural. Nascimento natural veio de um relacionamento homem e mulher. Sobrenatural nasceu de Deus. Então tem que nascer de novo. E não um nascimento natural. E nem não existe filho de Deus por DNA humano. E também filho de Deus não é por uma origem eclesiástica. Não é o fato de ter nascido na cristã evangélica, ou não é o fato de ter nascido em qualquer outra igreja, que a criança, o filho, a pessoa, o adulto, ele se torna filho de Deus. Isso é estranho às escrituras. Isso é uma coisa mais voltada para a tradição religiosa do que a Bíblia. Porque você já percebeu que a Bíblia faz distinção entre filho de Deus e filho do diabo. Já que ela faz essa distinção, nós devemos nos submeter a ela e buscar entendimento. Então, quem é o filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Amém. Boa. Como você nasceu? Nasceu através de? Como foi o nascimento? Exatamente, é o que fala lá em Tiago. Vamos voltar aí umas das páginas da nossa Bíblia, para a gente entender como um filho de Deus nasce. Tiago capítulo 1, versículo 18. O filho de Deus, ele só pode nascer através de um método. Só uma forma, um filho de Deus é gerado. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Como um filho de Deus é gerado? Pela palavra da verdade. Então, quando a palavra da verdade nos foi revelada, nós que somos filhos de Deus, nós nos submetemos a esta palavra, respondendo com fé e arrependimento, e agora colocando esta palavra como Senhor das nossas vidas, como autoridade das nossas vidas. Só assim uma pessoa é gerada pela fé, através da sua submissão e arrependimento, mediante o que lhe foi revelado. Então não existe filiação divina por um milagre, não existe filiação divina por nenhum tipo de experiência espiritual, não existe filiação divina por nenhuma outra forma que não seja submetir-me à palavra do Senhor. Esta palavra passa a ordenar a minha vida, organizar a minha vida, e a ela eu sou completamente submisso. Assim nasceu um filho de Deus.
ele respondeu com fé, submissão e arrependimento à verdade que lhe foi revelada. Então nasceu. Por isso que Nicodemos era um doutor da lei, mas ele tinha que nascer de novo. Porque ele só nasceu na religião, ele não nasceu pela fé, naquilo que lhe foi revelado. Então, isso passa a ser muito interessante, porque nós temos um conceito de que qualquer ajuste comportamental na religião, ou mediante a vida cristã, a gente se torna filho. Mudando roupa, cantando cântico, lendo Bíblia e adequando alguns comportamentos. Antes eu fazia, agora eu não faço mais, eu me tornei um filho de Deus. Não, pode ser que eu tenha me tornado um evangélico, mas filho de Deus ainda não. E evangélico e filho de Deus também são distintos. Sempre estou repetindo isso, né? Mas vale a pena a gente pensar nisso, porque evangélico é uma religião. E nós não somos a turma da religião, não é isso? Não, nós não seguimos uma religião e nem tradição, nós seguimos uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. É a Ele que nós seguimos. Então, por isso que o fato de sermos filhos é porque nós nos tornamos igual ao nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Ele sendo o nosso Senhor. Então, Deus só tem filhos. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele vai embora e ele volta. E quando ele volta, ele vem pedindo para não ser mais chamado de filho. Trate-me como um dos teus empregados, um dos teus servos. E o pai, de jeito nenhum, aceita isso. Porque agora ele voltou da forma correta, com a mentalidade de servo, mas ele nunca será tratado como empregado. Ele sempre será um filho. O maior prazer do ministério de Jesus era anunciar a Deus como Pai. Então isso era fato, né? Então a gente não é empregado, a gente não é servo, nós não somos funcionários de Deus e nem precisamos fazer coisas para o Senhor, porque nós não estamos cumprindo nenhum tipo de serviço que Deus nos demandou. Nós estamos num relacionamento com o Pai, porque filho dele ou filha dele nós somos. Diante disso, a gente vai entendendo que o nascimento é tão poderoso, é tão sobrenatural, que João fala isso no capítulo 1. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, ser filho é um poder que foi voltado para a minha vida e me fez ser uma nova criatura. Então, isso é sobrenatural. Filiação é um assunto sobrenatural, não é natural e nem é religioso. Então, João, alertando a esta igreja, vamos relembrar que essa igreja tem sido afetada por inimigos e por vários adversários, e esta igreja ela precisa ter as suas bases consolidadas. E João cita essa questão do nascimento. E depois que nasce, aonde o Filho de Deus vive? Bom, João fala aqui, a partir do capítulo, ainda aqui no versículo 28, do capítulo 2, filhinhos, agora pois, o verbo que ele usa é permaneça nele. Verso 6 do capítulo 3, 6 diz, todo aquele que permanece nele. E no versículo 24 também fala sobre permanecer em Deus. Onde um filho de Deus permanece? Nele. O relacionamento é tão profundo e o relacionamento é tão sério que permanecer é a mesma expressão de criar raiz. É a ideia da criação de raiz. Eu me torno um cristão radical. Eu agora não sou levado por vento de doutrina e ninguém me leva para lá e para cá. Eu não sou seduzido por nenhum tipo de proposta de sair do meu Senhor, porque eu sou plantado como carvalho de justiça e como aquela palmeira do Salmo 92, que como um justo tem mais raiz do que é aparente. Então, eu tenho muito mais profundidade do que é aparente. Essa é a ideia do cristianismo. Nós não somos a turma que mais aparece, nós somos a turma que tem mais profundidade. Porque eu permaneço no meu Senhor. Aquilo que tem mais aparência do que profundidade é uma casa na areia. Então, aquilo que o Evangelho nos leva a ter é profundidade, raiz, alicerce.
e não uma aparência e uma aparência que é. Porque o Filho de Deus tem raiz. Ele não tem necessariamente uma estética, ele tem uma ética. Ele não parece, ele é. E voltando, ele não é muito identificado pela sua visualização, ele é reconhecido pela sua profundidade. Eu permaneço no meu Senhor. Então vem pandemia, sai pandemia, vem dificuldades, vão embora dificuldades, sonhos frustrados, sonhos realizados, e eu não mudo, eu estou no meu Senhor. É permanecer nele, apenas nele, como um relacionamento de um filho que está junto com seu pai. Eu não abro mão do pai que eu tenho, porque eu sou filho, e esse pai para mim é suficiente, é pleno. Eu não preciso de mais nada, a não ser estar neste pai. Um filho, ele não tem carência. Um filho, ele não tem nenhum tipo de lacuna na sua vida, que precisa ser preenchida por qualquer outra coisa. Porque estar no pai é o suficiente para um filho. Um cristão que faz da sua vida, ou precisa de Deus, para tornar a sua vida melhor, precisaria rever seus conceitos. Porque aquele que está no Senhor não precisaria de mais nada. Tudo agora passa a ser periférico, secundário, e pode vir ou não vir, isso não vai fazer mais diferença. Porque aquele que está no Senhor, ele é completo. Eu não preciso me casar, eu não preciso ter filho, eu não preciso ter faculdade, eu não preciso ter emprego, eu não preciso ter casa própria, eu não preciso ter aposentadoria, eu não preciso ter plano de saúde, eu não preciso ter essas coisas. Porque estar no Pai é suficiente. Essas coisas vindo ou não vindo, isso passa a ser indiferente. Porque o relacionamento do filho com o pai é pleno. Se eu não entender isso, eu vou virar um filho pródigo daqui a pouco. Porque o relacionamento com o pai não é suficiente. E eu quero aquilo que ele pode me dar, para que eu faça da minha vida o que eu quiser. Isso é a prática do pecado. Que João está dizendo, um filho de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, faz aquilo que ele quer. Um filho de Deus, ele não pegou o caminho da maldade absoluta. Um filho de Deus não pegou o caminho da autonomia plena. Eu regulo as minhas leis. Não, o filho de Deus não faz isso, porque isso é a transgressão da lei, é que é o pecado. Eu nasci desta palavra, e a esta palavra do meu pai eu me submeto. E estar nele é um relacionamento de amor, não um cumprimento de regra. Quando a gente está falando da volta de Jesus, a volta de Jesus, o que mais nos preocupa é o pecado, ou o que mais nos motiva é a esperança? Então existem muitos cristãos que falar da volta de Jesus vai trazer medo, e para outros cristãos deveria trazer esperança. E quando João vai falar aqui no verso 28 e 29, ele vai citar a volta de Jesus. E um filho de Deus nem tem temor e nem tem vergonha. Porque se Jesus voltar agora, nós subiríamos de nariz em pé, certo? Se Jesus voltasse agora, nós subiríamos com o rosto para o alto, contemplando, até que enfim o Senhor veio e eu estava te esperando. É assim, não é? Porque se a gente tem coisas para resolver, ou algo para resolver, e ele não pode voltar hoje, isso não é papel de filho. Isso é um papel de ou evangélico ou religioso. Porque aqui no verso 28 e verso 29 diz, olha, não se afaste envergonhado quando ele voltar, porque você é filho. E João vai reforçar isso 2 vezes. Você é filho, você é filho. Então na volta dele, a gente não vai se afastar envergonhado e nem sair correndo para resolver. Não vai dar tempo. E o filho não tem nada a resolver, está tudo resolvido. Porque onde ele permanece? No Senhor e não no pecado. A ênfase de João, não nos enganemos, a ênfase de João não está no pecado, a ênfase de João está no relacionamento com Deus. E por que João está enfatizando o pecado? Por causa dos inimigos. Os gnósticos, que estavam bagunçando a cabeça da igreja, estavam dizendo o seguinte, olha, Jesus não veio em corpo, Jesus não veio em carne e sangue, ele era um fantasma. Por isso que ele não tinha pecado. Então, quem confessar que Jesus veio em pecado, está enganado. Porque Jesus veio como um fantasma, ele não era ser humano. Por isso que ele não tinha pecado.
Porque o Senhor sabe que todo aquele que tem carne, sangue e osso é pecador. Então era essa a ideia que eles estavam trazendo para a igreja. Já que Deus sabe que todo mundo é pecador, como Ele vai cobrar o pecado se todos pecam? E a igreja talvez tenha dito, faz sentido. Ele diz, então, a única coisa que Deus quer de você é o coração. O seu coração está em paz? O coração está em paz. O seu coração é dele? É dele. Então pronto. O que foi que ocasionou? O vale tudo. Porque já que pecado Deus não olha, esta igreja estava sendo seduzida para ir para um vale tudo, porque agora eu vou fazer do meu corpo o que eu quiser, vou pegar o caminho da maldade oposto a Deus, haja visto eu já ser um filho, a minha situação já ter sido resolvida, e também Ele só quer o meu coração, então eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Então virou uma ideia de que o Senhor, Ele é Pai de todo mundo, o pecado não é mais nada a ser discutido, e Deus só quer o coração da pessoa. Ouviu essa mensagem em algum lugar? Pois é, isso eram os gnósticos que estavam entrando com a igreja. Por isso que João vai falar, não se deixe enganar, não se deixe enganar. A ênfase não é no pecado, a ênfase é permanecer no Senhor. E quem permanece no Senhor, é a historinha da casca da banana, não sei se você conhece, eu contei de manhã, não achei engraçado, mas vou contar de novo. Alguém que escorregou na casca de banana, e mais uma vez, ao andar por uma via, viu uma casca de banana. E o que ele disse é o seguinte, caramba, vou cair de novo. Não faz sentido. Porque o problema não é a casca de banana na rua, o problema é a minha decisão. Então o cristão, ele não vive escorregando na casca de banana por opção. Se a gente escorregar na casca de banana, nós temos um advogado junto ao Pai, e se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas um filho, ele não vive comendo banana, jogando casca e caindo. Um filho, ele não está nem muito preocupado com o pecado, porque ele está onde? No Pai. E onde o Senhor nos encontrará quando Ele voltar? No Pai. Quando Adão e Eva caíram, o Senhor no Éden, Ele chama homem, onde você está? E a resposta do homem é, ouvi a tua voz e me escondi porque eu tive medo, haja visto está nu. E o Senhor faz a pergunta, você andou ouvindo quem? Andou ouvindo quem? E se hoje o Senhor fizer essa pergunta para nós, onde você está? Nós não vamos estar escondidos. Se Ele fizer essa pergunta, onde você está? A nossa resposta é, no Senhor. Eu estou em Ti, porque em Ti eu permaneço. Há um problema, porque muitos estão se relacionando com Deus hoje, como se Deus fosse um cirurgião. Nós tivemos aí um problema no apêndice, nós quebramos aí um fêmur, e estamos no hospital. E aí nós vamos invocando Deus, e Deus chega todo de branco, jaleco, Ele vai fazer uma cirurgia em nós. Então a gente olha para Deus como esse cirurgião, e a gente vai agora fazer uma oração para o cirurgião, para que Ele faça bem a cirurgia e nos tire dessa enrascada. E muitos se relacionam com Deus como se Ele fosse esse cirurgião. Nós não precisamos conhecer o cirurgião, nós não temos interesse em conhecê-lo, nem saber se ele é casado, filho, mora onde ou quais são as suas lutas. A gente não quer conhecer o cirurgião, a gente só quer que ele resolva o nosso problema. Assim como uma casa pegando fogo, a gente liga para os bombeiros, e quando a guarnição chega, a gente não quer ter interesse nenhum em saber quem é o capitão. A gente só quer que o fogo seja apagado, esse é o nosso interesse. E o fogo foi apagado, a gente agradece que a guarnição vai embora, porque morar na nossa casa não dá certo. Então ninguém quer morar com a guarnição e a guarnição morar conosco. E também a gente não quer que o cirurgião vá morar na nossa casa. Ou seja, a gente não quer muito relacionamento com esse povo que nos livra de enrascada. Nem Deus. Porque Deus só existe para apagar o meu fogo, resolver o meu problema, e Ele fique na dele e eu vou ficar na minha. E quando eu precisar de novo, eu ligo para Ele. Eu não vou saber quem é esse Deus. Então eu não sou filho e eu não permaneço nele. Eu o aciono
como um bom evangélico, como um bom religioso, e ele vai resolver os meus problemas. Bom, isso é religião. A verdade, gente boa, é que a gente tem um coração que ele só pode ser satisfeito em Deus. Se ele não for satisfeito em Deus, ele não será satisfeito em nada. Enquanto o Senhor não for o tudo, eu nunca terei nada que possa aplacar uma tal de tristeza que de vez em quando me pega. E se eu precisar ser, alcançar, chegar, conquistar, possuir, o sonho que você tem, você só será uma pessoa realizada se realizar o teu sonho. Prepare-se. Pode ser que Deus frustre, para que esse sonho seu não se torne um ídolo, e para que ele seja o exaltado, como nós cantamos, o engrandecido das nossas vidas. E na verdade ele nem está querendo nos fazer mal, na verdade ele está querendo nos fazer o bem, é até uma libertação, né? Por isso a palavra, não se deixe enganar por ninguém, assim, a prática, uma vida que está oposta ao Senhor, é uma prática que vocês só vão perder. Em terceiro lugar, esses filhos, como são manifestos os filhos? João entra agora num assunto de amor. Os filhos de Deus têm um nascimento, os filhos de Deus estão no Senhor, e os filhos de Deus amam sacrificialmente. E João, ele escreve aqui, ele põe esse versículo 16, e esse verso 16 nos dá um problemaço, porque João vai dizer o seguinte: já que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como é que ele escreve um negócio desse? Não entendi, é isso mesmo. Já que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos, ponto. E isso por quê? Porque nós não estamos nele, nós não fomos gerados por ele. E o que o seu filho faz? Bom, o seu filho dará a vida pelo outro. Nós não estamos aqui, vamos celebrar esta mesa, porque o seu filho deu a vida por nós. Então, e o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Só que falar isso para uma geração egoísta, que só pensa em si, que não liga para o outro, e o outro não importa, e o outro não é importante para mim. Falar isso para esta geração é uma violência. Porque nós temos irmãos que estão passando lutas, e eles não recebem uma ligação sua e nem minha. Nós temos irmãos que estão sangrando, e eles não recebem uma ligação nem sua nem minha. Nós estamos preocupados com a nossa dor, com o nosso dilema e com as nossas questões. Nós não estamos para dar, nós estamos aqui para receber. E isso não é uma característica de um filho. Porque o filho veio para dar, o filho não veio para receber. Eu não vim para ser servido, eu vim para... E isso é a palavra de um filho. Então eu não estou aqui para dizer ao Senhor o que é que eu preciso. Eu estou aqui para perguntar a Ele o que é que Ele quer. Eu não vim ao culto para que o Senhor resolva o meu problema. Eu vim ao culto para saber qual é o problema que o Senhor quer que eu resolva e qual é a solução que eu serei na vida do outro. E esse é o meu estilo de vida. Por isso que se nós perdermos tudo, como nós falamos ontem aqui no encontro de casais, se nós perdermos tudo, está tudo certo. Deus pode fazer você falir. Ele é dono das nossas posses, é dono dos nossos bens, dono da nossa casa, do nosso dinheiro, da poupança, de tudo, da nossa saúde, do nosso corpo. Ele pode fazer com a gente o que Ele quiser. Tá. Então tá. Então nós vamos orar e dizer o que o Senhor quiser tocar fogo na nossa vida, o Senhor pode tocar. Porque tudo passa a ser teu. O que o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar. Se o Senhor quiser me levar à falência, o Senhor me leva. Se o Senhor quiser que eu seja exonerado, o Senhor pode exonerar. Se o Senhor quiser que eu seja demitido, o Senhor pode demitir. Se o Senhor não quiser realizar o meu sonho,
o Senhor pode não realizar. Porque eu sei que o Senhor é meu Pai. E o Senhor vai ter o melhor para mim. Porque quem me segura não é o governo, não é a Unimed, não é Bradesco, não é Caixa, não é nenhum plano de previdência. Quem me segura é o Senhor. Então, o que o Senhor quiser levar de mim, o Senhor pode levar. A gente faz essa oração? Talvez essa seja a oração impossível de uma pessoa fazer se ele não for filho. Porque só quem vai fazer essa oração é um filho, que conhece o seu pai. Fui retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. O que eu tinha? Nada. Quem eu era? Um morto. O que o Senhor me deu? O Senhor me deu tudo que eu tenho e a vida eterna. Então, o que Ele quiser tirar de mim, já que eu estava morto, Ele pode tirar, não pode? Porque eu não tinha nada. A ideia de que as coisas vão melhorar para nós, por sermos filhos, isso é um problema. Não sei se isso é correto, se essa é a melhor visão. Pergunta para o Paulo, e aí Paulão, depois que você se encontrou Jesus aí, o que ficou? Melhorou? Ele disse, fiquei cego. Eu tive um encontro com o Senhor, fiquei cego. Quer? Então assim, que ideia é essa? De que ser filho, estar com o Senhor, as coisas vão melhorar para nós. Não, o Senhor nos deu a capacidade de sermos o pão que o outro come. O Senhor nos deu a capacidade, volto a falar de algo que o exemplo. O Senhor nos deu a capacidade de irmos para o guichê e sairmos da fila da demanda. Na parábola de Jesus e o ceguinho, eu não sou mais o ceguinho. Eu sou aquele para ser instrumento de cura. Porque eu estou passando a minha vida toda sendo ceguinho. Eu estou passando a minha vida toda sendo aleijadinho. É a minha vida toda sendo leprosinho. E eu nunca me torno um Cristo para ser a solução para a vida dos outros. Isso não faz sentido. Porque eu não paro de ter demanda. Gente, nós não paramos de ter demanda. Nós não paramos. Nós, eu e você, a gente não para de ter pedido. A gente não para. As nossas listas de pedidos se renovam. A gente tem sempre um pedido novo. E aquilo que o Senhor fez por nós não é suficiente, entra um outro. Porque a gente não entendeu ainda que nesse mundo não dá para ser feliz. A gente não entendeu ainda que o meu milagre de ontem vai exigir um novo hoje. Então eu sempre vou ser sempre o pedinte. E um filho de Deus não está com essa lista de pedidos todo dia diante dele. Eu pedirei ao meu Senhor? Claro que eu pedirei, mas eu pedirei ao meu Pai. É problema pedir alguma coisa para o meu Senhor? Jamais. Eu vou pedir a quem? Ao diabo? Eu vou ter que falar com o meu Pai. Então não é problema pedir? Não. O problema é no final da oração você não dizer, seja feita a tua vontade. Isso é que é o problema, não está no final da oração. Porque toda oração não deveria ser só em nome de Jesus, amém. Está feito, eu creio. Não, na verdade, toda oração deveria terminar assim, seja feita a tua vontade. Na terra, na minha vida, assim como o Senhor faz no céu. Porque eu aceito a tua vontade. Porque eu sei que o meu Pai não erra. Porque eu sei que o meu Pai cuida de mim. E o meu Pai tem o melhor para mim. E mesmo que eu não entenda, eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Porque eu o conheço, eu fui gerado pela sua palavra, eu permaneço nele. E agora eu me torno um filho capaz de amar. Então não faz sentido. Por isso que ele vai falar aqui, é o seguinte, tem o Caim e tem o Abel. Você é quem? O Caim é o filho do maligno e o Abel é aquele que reparte. João, ele gosta muito dessas comparações, né? Então assim, eu queria só fazer um parêntese entre esses irmãos que são vistos, aí por isso que João vai falar a partir do versículo 17. Pô, você está vendo o irmão precisando, você fecha o coração, cara, você podendo ser a solução para a vida dele.
Você está vendo um irmão passando necessidade, você está vendo o seu irmão com uma doença tão séria, nem ligar você liga. Você é uma pessoa má, indiferente, só contempla o teu próprio umbigo, você não está nem aí para ninguém. Pô, você está vendo um adolescente com dificuldade, você nem liga. Você sabe que a sua irmã está sangrando de dor, você nem orar por ela ora. Você coloca a mãozinha no WhatsApp, isso aí é a tua oração, é o máximo que você faz. Como se oração, quando uma mãozinha assim, isso virou oração para crente agora. Você nem ligou para saber como é que está. Você até esqueceu do pedido que ela colocou lá. Você nem sabe se piorou, porque afinal você não liga. Porque você só ama o teu grupinho, você só ama os amáveis, você é indiferente, você é isolado, você é na tua, você é fechadão, você não está para ninguém não. Você termina o culto, você não fala com ninguém, não quer conversa com ninguém, você é boçal, cara. Você não está aqui para se repartir com ninguém não, você é uma patricinha, que vive como se o mundo tivesse que girar em torno de você. Você não está aqui para se doar para ninguém. Aliás, você nem se preocupa com ninguém. Essa é a geração de hoje. E o João falar isso aqui, dizendo, mas o Filho de Deus é diferente. O Filho de Deus, ele vê um irmão passando necessidade, já que o Espírito do seu Deus está nele, ele jamais pode fechar o coração, jamais. Amém? É isso aí. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. Esse irmão, eu vi o meu irmão passando necessidade. Esse irmão é visto? Porque tem uns irmãozinhos também que estão passando grande dificuldade e nem falar, fala. E sai reclamando que a igreja não ajuda. Você foi visualizado? As pessoas te veem? Mas as pessoas deveriam saber do meu... Como? Você tem que estar aqui com a gente. Você tem que estar sabendo. Você tem que estar sabendo da vida dos outros e a gente sabendo da sua vida. Você vem nos cultos de terça-feira, a oração, saber quem está chorando aqui ou não? Porque tem um culto de terça-feira que acontece aqui, onde as pessoas falam das suas lutas, e é matéria-prima para a gente se envolver com a dor do outro. Está aqui nas terças à noite? Terça à noite não está nem na sua agenda. Assim também como quinta à noite não está na agenda de um monte de famílias aqui. Estudar a Bíblia e saber da vida dos outros, isso não me importa. Pois é, terça-feira tem um pessoal aqui compartilhando dor, luta, vitória, e um orando pelo outro. Você é visualizado? Você é visto? E também tem os escorão. Você está escorando no seu irmão? Você trabalha? Não, você está vendo seu irmão passando necessidade. Irmão está passando necessidade por quê? Porque não tem emprego ou porque não quer trabalhar? É diferente. Porque tem uns irmãozinhos abençoados, gente boa. Porque tem até uns empreguinhos aí que aparecem, mas ele não topa ganhar menos de 5 mil. Olha, que fofinho, é mesmo? Não, menos de 5, é melhor ficar parado. Os irmãos aí vão me ajudando. Eu disse, mas que malandragem, cara. Capinar? Não, capinar não. Nossa, eu tenho uma alergia aqui. Como assim? Vender uma aguinha? Não, vender aguinha não. Não. Vender um negocinho? Não, vender um negocinho. Então assim, você está querendo mesmo o quê? Você está vendo o seu irmão passando necessidade? Esse irmão está passando necessidade ou ele é preguiçoso? A gente não sustenta preguiçoso. É até antibíblico. Porque a Bíblia fala que aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Então a gente não deveria levar comida para ele. Amém? Amém, coisa boa. Então assim, já que não quer trabalhar, não vai comer. Então a gente vai identificar essa questão da necessidade, porque tem dois perfis. O perfil da pessoa que não é conhecida e o perfil da pessoa que é aproveitadora. Essas pessoas não deveriam reivindicar um irmão para ajudá-lo. Ela deveria mudar de postura. Me lembro, abri um parênteses, eu contei essa história para alguns. Na época que eu trabalhava com mármores e granitos, eu tinha uma empresa de mármore e granito antes de ir para o seminário. O Senhor fez eu quebrar. E eu fiz um serviço muito grande para uma pessoa. E quando eu terminei o serviço, um apartamento quase todo em mármore. Ele tinha me dado uma pouca entrada. E eu estava esperando muito esse dinheiro para dar um up, assim, para dar uma oxigenada. Esse cara me chamou e disse assim, Clédio, é o seguinte, eu fali e não tenho como te pagar. Que bom. Que ótimo.
Eu disse, não tenho como chegar, falei. É o seguinte, eu vou te pagar em brinde. Ele trabalhava com brinde, caneta, chaveiro. Você quer? Eu só tenho isso. Eu disse, cara, ele fez, a logomarca ficou feio pra caramba, assim, os chaveiros, as canetas, relógio, de parede. Aí um dia eu fui buscar, mas fui buscar assim, tão incrédulo, com raiva, decepcionado, raiva de Deus. E tanto saco, e aqueles sacos enormes, com caneta, com chaveiro, horrível. E aquilo eu joguei lá na empresa, e deixei lá num quarto, esqueci aquilo, e saí distribuindo, assim, para a família. Teve um dia que eu não tinha nada para fazer, uma situação tão difícil, sabe aquele momento onde Deus nos quebra? E aí eu resolvi pegar um saco de caneta e sair. E eu saí, e uma das empresas que eu fui, era aquelas onde eu comprava material, para lixas e, enfim, para trabalhar com granito. E aí eu fui distribuindo para os caras lá, para os vendedores, a mão cheia, assim, toma aí caneta para vocês, caneta para vocês. E chegar alguém aí, dá caneta. Aí tinha um cara muito enjoado, assim, sentado no balcão, assim, ei rapaz, falando comigo. Aí eu olhei, eu não gostei do jeito que ele falou comigo, afinal eu sou o Cleiton. Ei, você aí. Ele falou assim, o que você está distribuindo aí? Eu não ia responder não. Eu ia fazer ele engolir uma caneta, não dá para ele. Aí disse assim, caneta. Ele disse, me dê uma. Gente, aí eu entreguei essa caneta para ele. Quando ele leu a logomarca, ele disse, já vou precisar de você. Sente aqui. Ele me deu o endereço dele. E aí no outro dia, não me lembro, eu fui lá. Ele morava em um duplex, num apartamento, num condomínio, de alto padrão. E ele fez esse duplex comigo. E ele não me perguntava o preço das coisas, e ele só mandava eu fazer. Deus preparou uma caneta para você. É porque você não quer distribuir. Deus sempre providencia. A questão é que você não se humilha. E se a gente não se humilha, se Deus não pode mudar os nossos planos, se uma pessoa que deveria me pagar, pagou com brinde, aprenda, Deus sabe o que faz. Eu posso ser a pessoa que um dia eu estou passando necessidade, pode ser. Mas na verdade um filho, ele pode até não ter um pão para dar, ele não pode ter um pão para repartir, ele pode ter um carro para emprestar. Mas ele pode dizer para o seu irmão que está passando necessidade, que vale a pena distribuir canetas, porque nós temos um Deus fiel. E quarto e último lugar, de tudo que eu falei aqui, aí João vai dizer, os filhos escutam isso. Quem não é filho não escuta. Quem não é filho mal liga porque está sendo falado aqui. E então a partir do versículo 1 ao versículo 6, João vai dizer a característica de um filho, ele escuta o que a gente está falando. Porque se for filho de Deus, nós que somos de Deus, nós o ouvimos. Aquele que não é de Deus, não ouve. Não tem interesse no que está sendo dito. Quem é do Senhor, ouve o Senhor. Quem não é do Senhor, não o ouve. Eu não tenho interesse em ouvir isso. Então João está falando, olha, não dê crédito a qualquer palavra, não dê crédito a qualquer voz. Porque quem é de Deus, só escuta o Senhor, só escuta o Senhor. Entende, gente? Nós temos muitas vozes. Eu e você, nós temos muitas vozes que querem competir com a do Senhor. Em nome de Jesus, não escute. E a obrigação nossa é codificarmos e identificarmos a voz do bom pastor. O enganado, ele é responsável. Porque lá em João 11, diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas não vão seguir outro. Porque elas sabem distinguir a voz quando não é minha. Então, nós, os filhos, a gente não segue qualquer voz. Porque a gente sabe quando essa voz é do nosso Senhor e quando não é do Senhor. Me enganaram, é verdade, mas a culpa é sua. Me seduziram, me levaram por um caminho que eu não deveria ir. Isso é verdade, mas a culpa é sua. Porque você deveria distinguir a voz do seu pai.
Outro exemplo, ouvi uma história de um pai que num shopping ficou chamando filho, e o filho brincando lá no meio. Aí o pai falou, filho, vem cá. Aí não, filho, vem cá. Não veio. Aí ele aumentou um pouco a voz, filho, vem cá. Quando esse filho veio, ele deu uma surra nele. Pá, 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 no meio do shopping. E o pessoal ficou assustado. Disse, que isso? Isso é uma violência. Por que você bateu no filho? Eu disse, é porque ele tinha a obrigação de identificar a minha voz no meio dos outros. E o pessoal ainda assustou. Aí ele falou assim, olha, eu conheço meu filho. Se eu tivesse dito assim, filho, quer sorvete? Ele teria vindo na primeira. Eu conheço meu filho. Filho, quer R$1.000? Se eu sussurrasse, quer R$1.000? Ele teria vindo correndo. O pai sabe quando a gente de fato não escutou. E o pai sabe quando a gente não quis ouvir. Ele sabe. E ele sabe que as nossas desculpas não valerão a pena por muito tempo. Você não sabe ou você não quis ouvir? Vamos encerrar? Romanos capítulo 8. Romanos 8, eu leio esse texto e encerro. Romanos 8, a partir do verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual nós chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Deus nos abençoe para a glória do seu nome.